Com a responsabilidade de traçar ações para o crescimento da economia local, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está diretamente ligada ao setor produtivo. Conversamos com o secretário Hernani Melo sobre as perspectivas de suporte ao setor. Hoje nós convidamos o secretário de Desenvolvimento Econômico, Hernani Melo, para falar um pouquinho sobre a sua pasta, sobre o desenvolvimento da nossa economia local. Bem-vindo, Hernani. Olá, Sandra. Para mim é uma alegria poder participar do teu programa aqui, desse jornal, onde a gente tem a oportunidade de conversar com a nossa comunidade e passar algumas informações aí a respeito dessa importante secretaria que nós assumimos agora no início do ano. Verdade, Hernani, é uma secretaria que ajuda a Erechim a se desenvolver. E os processos, os trabalhos realizados lá precisam ter agilidade. Desde que tu assumiu, teve um dinamismo diferenciado? Eu acho que tu está correta nessa tua colocação, porque eu vejo a Secretaria do Desenvolvimento como uma das mais importantes do município, até porque ela é a fomentadora dos recursos que a gente vai poder gerir a saúde, a educação, a segurança. Então a Secretaria ela tem essa possibilidade, com um bom trabalho, fazer com que a nossa economia ela gire e a gente consiga alcançar maiores recursos para as secretarias afins que tenham um trabalho específico. Nós assumimos a Secretaria agora no início do ano. Então nós estamos dando sequência a alguns trabalhos que vinham sendo implementados do ano passado, mas também colocando a nossa visão, né? Em primeiro lugar, houve uma demanda muito antiga do setor empresarial, onde que ele solicita uma maior agilidade na questão do distrito industrial. Há uma demanda muito grande por empresários para instalar as suas empresas, o Parque Fabril, no novo distrito. E, consequentemente a isso, houve também um compromisso assumido pelo nosso prefeito Paulo Polis durante a campanha eleitoral de que nós iríamos acelerar esse processo. E foi isso que a gente fez no primeiro momento que a gente assumiu a secretaria. Nós revogamos a fórmula e a forma com que estava sendo visto até então, e hoje o município assume esse compromisso de fazer toda a instalação do distrito industrial com recurso próprio ou algum outro tipo de recurso buscado em alguma instituição financeira, mas esse compromisso nós estamos assumindo de nós entregarmos um distrito industrial com infraestrutura de pavimentação, com infraestrutura de energia elétrica, com infraestrutura da rede de abastecimento de água, e aí sim, depois dele pronto, nós fazermos a colocação para as empresas, mas com o distrito pronto, tirando as empresas deste compromisso. Esse foi o papel principal na questão do distrito. Então nós já tivemos a semana passada, o trabalho que foi feito, já tivemos a aprovação do projeto elétrico, que até então não estava aprovado por parte da RGE. Também a semana passada eu estive em Porto Alegre junto à direção da Corsã, onde nós mostramos para os diretores a importância que tem o distrito industrial dentro desse contexto do município de Erechim, dentro das questões econômicas e o que ele vai gerar para o nosso município, e eles entenderam de pronto e vão colocar como prioridades essa aprovação também, que é algo que não depende de nós, né? Depende de uma outra entidade, né? De um outro setor, de um governo mais a nível estadual. E o que depender de nós agora, daqui para frente, com a aprovação desses dois projetos, nós vamos sim fazer com que isso aconteça. E nós temos uma previsão bem ousada, nós queremos até o final do ano estar com algumas empresas instaladas. É claro que isso é uma projeção, é uma meta que nós temos. Claro que isso depende também de algo que não é exclusivamente do município, né? São de outras esferas do poder público. Mas no que depender do município de Erechim, no que depender da visão do prefeito Paulo Polis e minha como secretário, a visão é colocar até o final do ano algumas empresas já instaladas no distrito. Algumas empresas elas tinham interesse em se instalar em Paulo Bento, outras em Três Arroios, justamente porque não tínhamos uma estrutura aqui em Erechim. Essas empresas foram para esses municípios ou elas permanecem aguardando essa promessa do Distrito Industrial? Algumas a gente sabe que se deslocaram do nosso município, né? Outras nós estamos trabalhando. Existe já, desde que esse assunto foi levantado novamente, agora no início da administração do nosso governo, há muito contato via telefônico, mensagem, visitas de empresários solicitando. A demanda é grande, ela assusta. Então, por isso, nós estamos pensando na implementação desse distrito e nós já temos que estar com um olhar lá na frente,
buscando novos espaços para as empresas que não serão contempladas nesse momento, para que elas tenham a possibilidade de olhar lá para frente e ver que o município também vai investir mais na questão desses espaços. Erechim é enorme. Quando a gente sai para os bairros, sai por aí, a gente percebe quantas empresas que não conhecíamos. Nós temos mais empresas legalizadas ou mais empresas que ainda não estão legalizadas? Por exemplo, os micro, pequenos empreendedores que acabaram de surgir em 2020. Nós temos um setor lá que está desenvolvendo um trabalho com as MEI, né? Justamente isso, ela veio, as MEI, os microempreendedores individuais, ela veio justamente para legalizar aqueles profissionais, né, de pequeno porte, onde eles não tinham essa condição. Às vezes se desvirtua um pouquinho do processo, mas nós estamos estabelecendo lá um trabalho muito forte em cima disso também, que é de dar um amparo para essas empresas, que é de fomentar concursos de qualificação também, para eles buscar o segmento de mercado deles. Nós estamos também junto a uma diretoria que trabalha com as pequenas empresas também, em parceria com o Sebrae. Nós estamos fazendo um levantamento de todas as empresas, as médias, as pequenas empresas hoje que tem no nosso município, que eu tenho a certeza que nós vamos ter que ter uma visão diferenciada para eles. Claro, trabalhar com as empresas grandes, como se vinha trabalhando, dar esse suporte para as empresas que são importantes do município, mas também ter um olhar diferenciado para as pequenas, que são muitas, e no meu entender hoje estão um pouquinho desamparadas. Elas estão um pouco soltas, elas não têm uma entidade que represente elas. Então eu acho que o papel da Secretaria do Desenvolvimento também vai ser esse, de poder dar esse suporte para os pequenos também. E falando nessas micro e pequenas empresas, linhas de créditos específicas com juros e carência? Nós recebemos lá na Secretaria diversos empresários, microempresários, buscando esse tipo de financiamento. Nós temos uma parceria aí com algumas instituições bancárias, onde a Secretaria faz toda a parte da legalização, da documentação, e envia e encaminha para as instituições bancárias, onde tem tido um efeito bastante positivo. Mas nós queremos avançar nisso também, Santos, sabe? Nós queremos avançar. A gente já tem alguma previsão logo aqui para frente para sentar e conversar com as instituições financeiras, para também ver de que forma o município pode ainda subsidiar algo, sei lá, que o juro seja um pouco menor, que nós possamos, como ente público, também fazer um aporte para que seja isso como garantia, um projeto neste sentido. Isso também, né, há uma determinação do prefeito em cima disso, para que a gente trabalhe bastante nessa parte da linha de crédito. E o município pode, sim, auxiliar muito nesse quesito. A gente precisa desenvolver mais, Erechim, parceria entre a Secretaria e CDL para fazer feiras que atraiam o público, façam com que as pessoas vão nesses locais para consumir, para ter receita para essas lojas. Hoje a gente tem uma visão sobre gestão pública. Eu tenho falado que a gente vai passar por um momento até um pouquinho difícil, porque no que nós temos um entendimento a gente está vivendo um modelo de transição de forma de fazer gestão pública. E toda transição ela tem as suas dificuldades. Não é que o que passou estava ruim, mas eram outros momentos. O momento que nós queremos hoje é que o ente público se modernize, que ele inove, que ele busque a tecnologia. Isso é principal. Qual é o papel do ente público, agora falando como secretaria? É auxiliar a iniciativa privada no desenvolvimento econômico da cidade. Se nós olharmos, a iniciativa privada está muito na frente do ente público. Então, de que forma nós temos que fazer? Nós temos que qualificar a nossa equipe, nós temos que buscar uma qualificação para poder falar a mesma linguagem, estar no mesmo patamar da iniciativa privada, aí sim para poder ajudar. Dentro desse contexto, então, desse modelo de transição, tenho certeza que Erechim vai ter uma nova visão daqui para frente. E isso passa também por algumas questões que tu falaste aqui agora nesse momento, que é essas parcerias com a iniciativa privada, com as entidades de classe, com as entidades sociais. O município não pode mais absorver tudo para ele, tem que tirar um pouquinho o peso dos ombros e dividir com a iniciativa privada. Hoje nós temos aí muitas entidades que têm uma expertise, nós temos que aproveitar esse conhecimento, esse saber e trazer para o ente público. Pra dentro de casa. Temos aqui também
em formação também o CODER, né, que é o Conselho de Desenvolvimento aí, liderado por diversas entidades, que nós temos que estar próximo do CODER, porque o CODER quer a mesma coisa que a administração quer, que a cidade avance, que ela possa gerar empregos, que ela possa ter uma condição de vida melhor para a sua comunidade. Então essa divisão, inclusive das feiras, nós vamos estabelecer essas parcerias, sim, com as entidades de classe, com as entidades sociais, com a iniciativa privada, seja ela individual ou seja ela representando alguma outra entidade. Esse é o momento que a gente vive. O ente público tem que estar próximo disso. Hernani, a incubadora tecnológica, existem algumas empresas instaladas lá dentro, inclusive que as pessoas acabam nem sabendo o trabalho que elas desenvolvem. Tem espaço para mais empresas, para novas startups, para estarem lá? Tem mais espaço. Hoje a gente tem uma possibilidade lá de colocar 11 empresas. Sim. Nós temos lá em torno de, se não me engano, 5. Então nós teríamos o dobro da nossa capacidade, mais um pouco. Eu vejo que nós temos que ter um olhar diferenciado para ela também. Tem as suas mantenedoras, algumas empresas que ajudam lá no custeio disso, né? E o município também faz a sua parte. Mas nós podemos usar ela justamente em cima desse novo modelo de gestão pública que eu te falo. Hoje tem muitas empresas lá que lidam com a parte tecnológica de aplicativos. Nós podemos fazer com que essas empresas desenvolvam alguns aplicativos para nós avançar na questão de tecnologia dentro do ente público. Né? Eu já solicitei lá para que a gente desenvolva um programa que aproxime a secretaria dos empresários. Eu vou te dar aqui um exemplo muito prático também do município como um todo. Hoje, para te fazer uma solicitação de uma troca de lâmpada, você tem que ir lá fazer um protocolo, sair da tua casa, ir lá fazer um protocolo lá na prefeitura e solicitar isso. Quem sabe um aplicativo que dentro da casa dele ele te bota o endereço de peça e tu já receba o retorno daquilo lá. Então nós podemos usar a incubadora tecnológica, temos profissionais lá capacitados para isso e que a gente possa fomentar como ente público para eles desenvolver esses projetos que possam até ajudar a administração municipal. Consequentemente também os projetos que as empresas lá desenvolvem. Lançamento de algum projeto, de algum programa que dê mais visibilidade, por exemplo, para as feiras. A Feira do Produtor, a gente sabe que ela é fixa, ela tem uma visibilidade boa, mas muitas vezes está faltando mostrar de forma diferente o produto que é produzido por essas agroindústrias familiares. Existe possibilidade do desenvolvimento econômico, juntamente com a agricultura, alavancar mais esse setor? Eu creio que sim, não tem porquê porque no momento que tu está dentro de um governo que existe secretarias por segmentos, mas não é necessariamente que elas tenham que trabalhar isoladamente. Claro, né? Não comporta mais isso hoje. Hoje nós não podemos mais pensar dessa forma. Ela tem que ser uma forma integrada, né? As secretarias têm que falar a mesma linguagem. E o que aproxima o desenvolvimento do setor primário, que é a agricultura que está fazendo, nós temos afinidades enormes. Nós temos que fazer esse trabalho em conjunto. Até já conversamos com o secretário da Agricultura para estabelecer esses trabalhos em conjunto, no que diz respeito ao desenvolvimento da cidade, seja ele na indústria, no comércio e na prestação de serviço, e também no setor primário, que é a agricultura. E essas feiras também, que você colocou aqui, elas são importantes, porque elas dão esse movimento, essa visibilidade, tanto para o comércio, né? CDL tem a sua participação importante, a CIE, a Associação Comercial, hoje temos aí a Unindústria também, que vem com uma força grande dentro dos seus associados, né? A gente tem que trabalhar em conjunto com eles e poder fazer esse trabalho. Acho que também a questão das feiras segmentadas, né, por segmentos, pequenas feiras também, ela é importante. E eu já de antemão não tenho a menor preocupação em dizer isso. Eu sou um pouquinho resistente a essas feiras itinerantes. Né? Eu ia te questionar sobre isso. Eu tenho uma resistência com relação a isso, até porque a gente sabe da dificuldade que o comércio tem, na sua grande maioria, falando mais no comércio, né? Muitos empresários hoje pagam aluguel, têm os seus impostos, têm os seus colaboradores que contempla a legislação trabalhista, e a gente vê às vezes essas feiras não tendo muito todo esse apanhado. É lógico que vai ter um custo menor, e isso vem, né, promove um evento,
que de certa forma pode ser bom para a comunidade, eu posso dizer até que às vezes não é muito bom, se dá algum problema numa mercadoria, tu não tem nem aonde buscar um amparo para... Não tem nem como reclamar, para reclamar, né? E o mais agravante disso para mim, levanta os recursos do município, o dinheiro que podia ser investido aqui e vão para um outro local. O dinheiro tem que circular aqui, né? Eu não estou te dizendo que nós podemos proibir isso, não. Isso a Constituição não nos faculta isso, mas nós podemos regrar como eles têm que vir aqui. E esse regramento ele tem que dar condições de igualdade para o empresário que está aqui e com relação a essas pessoas que vêm de fora. Tem que ser igual, esse jogo não pode ser desigual. Quando ele é desigual, nós vamos perder sempre. Se o jogo for igual, se os mesmos custos e as mesmas dificuldades que as empresas têm para se manter aqui e para manter a sua loja aberta, bom, eles não podem ter toda essa facilidade, eles também vão ter que, né, contribuir com o município de uma forma para esse jogo ser equilibrado. E já que estamos falando um pouquinho sobre o comércio, a gente está vivendo uma crise social, uma crise pandêmica que já está durando praticamente um ano, e ainda existe possibilidade de permanecer durante mais um ano, porque até que toda a população seja vacinada, isso leva tempo. Em 2020, teve parceria da Prefeitura Municipal de Erechim com a Sicredi, onde forneceu para os microempresários e também para algumas pessoas linhas de crédito mais acessível. Foi emprestado um montante bastante interessante para essas pessoas. Esse ano de 2021, existe já planejado alguma coisa bem específica para recuperar mesmo o setor e que a gente saia dessa crise fortalecido? Tu sabe que dentro desse contexto tem alguns segmentos que sofreram mais, né? Sim. Eu posso citar o setor de eventos, o setor de turismo, né? E nós, como secretaria, nós temos que ter um olhar mais direcionado nesse momento para essas empresas que sofreram mais com relação à pandemia. Nós estamos já elaborando alguns projetos em relação específico nesse caso. Também, nós temos também a parte de qualificação profissional lá dentro da secretaria, né, que é um setor, uma diretoria muito importante também. Sim. Tivemos a semana passada uma reunião com os IRHs das empresas, eles têm uma associação, justamente para a gente não errar. Os recursos que nós queremos tem que ser bem aplicados na questão de qualificação. E nada melhor, ou ninguém melhor do que os IRHs das empresas para dizer qual é o setor que está mais difícil para encontrar uma mão de obra qualificada. E aí o município poder injetar os recursos que tem lá para poder qualificar essa mão de obra. Esse é um outro ponto. A questão, como nós já falamos assim também da questão dos créditos também, né? Certo. O município tem, como no distrito industrial, como na questão dos microcréditos, o município quer fazer algo diferente, isso é uma determinação do prefeito. Por exemplo, lá no distrito industrial, a gente quer subsidiar, o município quer dar uma contrapartida também para que as empresas se instalem logo. E esse vai ser o primeiro, com relação ao distrito, o primeiro ponto principal para uma empresa se instalar. Tem que se instalar logo, a empresa tem que estar necessitada, não podemos transformar aquilo numa especulação, né, imobiliária. Isso aí a empresa tem que ter um determinado tempo para poder se instalar. E o município vai poder fazer um aporte de recursos também como contrapartida para facilitar e para baratear a questão do metro quadrado lá. Questão dos investimentos também, dos microcréditos. Nós podemos fazer um trabalho que estamos desenvolvendo, um trabalho de poder, com as instituições financeiras, de nós aportar algum recurso nessa instituição e ele ficar como uma espécie de garantia para que a empresa consiga não ter inadimplência, a instituição, e baixar o juro, justamente para poder fomentar o crescimento das empresas e para elas consigam, pós-pandemia, também se estabelecer. Então, uma série de projetos, nós estamos iniciando lá, muitas ideias, muita vontade. Eu sei que tudo isso tem um tempo determinado, né? Nós vamos ter que fazer a nossa parte, valorizar o que foi feito pela administração passada, mas também não se acomodar e fazer a nossa parte. Nós temos um grande desafio, nós temos um grande compromisso com a comunidade, que é de fazer essa transformação para que a cidade avance e que esses projetos tenham continuidade. Que é o mais importante, né, Herdani? Verdade. Herdani, obrigada por nos conceder essa entrevista, é sempre um prazer conversar com você. Te desejamos sucesso na tua caminhada, não é uma caminhada fácil, mas com vontade e determinação a gente consegue. E eu tenho certeza que será uma secretaria muito exitosa, que dará muitos motivos de alegria para toda Erechim. Obrigada.
Esse é o nosso compromisso, né, assumido pelo nosso prefeito, que nos convidou para estar lá à frente dessa tão importante pasta, e nós vamos nos dedicar com um tempo exclusivo para a secretaria também, para que esse trabalho possa surtir efeito ali na frente, e o que a gente quer que a nossa cidade avance, que as empresas estejam um potencial forte e, consequentemente, que a comunidade possa ter benefício em relação a isso. Muito obrigado. Eu que agradeço.